Olá, gente! Depois de sei lá quanto tempo estou aqui gravando um vídeo e eu perdi a pouca habilidade que eu tinha nisso. Para quem não me conhece, o meu nome é Camila Borges, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar sobre o masking, que é uma coisa que acontece com muitas pessoas e que, por consequência, as pessoas têm um diagnóstico mais tarde na vida. A camuflagem é utilizada por muitos animais como uma forma de disfarçar sua aparência e se misturar com o ambiente, a fim de evitarem ser vistos e de serem predadores e de ter um bom desempenho em sua caça. E as pessoas também se camuflam, só que de uma forma social, agindo diferente do que normalmente são, para tentarem parecer mais apropriadas e menos esquisitas, com o objetivo de criar vínculos, de ser aceitos, de serem pertencentes por esses grupos. Isso envolve um esforço muito grande para mascarar ou compensar essas características. Geralmente acontece por meio da cópia de comportamentos, observando outras pessoas, tentando controlar seus próprios comportamentos e expressões para tentarem compensar essa dificuldade de comunicação e interação social. E podem ter 3 tipos diferentes de camuflagem. Teria a compensação, que seriam estratégias utilizadas para tentar compensar uma dificuldade na interação social. Basicamente seria aprender sobre usar as habilidades sociais com um esforço muito grande para internalizar certas regras que não são intuitivas. E é muito comum que aconteçam os scripts de internalização. Então, um exemplo seria a pessoa aprender habilidades sociais observando outras pessoas, pegando dicas de livros e de filmes de como se comportar. Inclusive tem um filme chamado O Recepcionista, onde o personagem principal é um garoto autista e ele grava as pessoas na recepção e depois ele assiste essas gravações para internalizar certas regras de convivência e de interação social, e ele fica treinando diálogos, diferentes falas que poderiam ser ditas naquele contexto. Não acontece de forma intuitiva, então ele vê várias vezes para tentar internalizar e aprender certas regras. O mascaramento é um outro tipo de estratégia que está ligada a ocultar as características. Seria ajustar o corpo e a expressão facial para parecer relaxado, para parecer confortável. Seria conter estereotipias e até mesmo forçar um olhar social. E a simulação é outra estratégia utilizada para tentar se encaixar em interações sociais. E isso seria fingindo, evitando ou se forçando a participar de certas coisas que não gostaria. E esse é um ponto muito delicado, onde a pessoa se força a ser quem ela não é. E nesse ponto, ela pode se forçar muito a participar de certas coisas ou evitar muitas situações. Praticamente uma atuação. A pessoa acaba fazendo o papel de um personagem que ela criou e acaba perdendo o senso da própria identidade. Se por um lado, na natureza, com outros animais, isso pode ser bom e ter muitas vantagens, para as pessoas essa camuflagem social pode trazer muitos prejuízos, como estresse, ansiedade, depressão e até mesmo um risco alto de suicídio. E a camuflagem pode ser responsável pelos diagnósticos mais tardios e menos frequentes nas pessoas. E aí, nesse ponto do diagnóstico tardio, a gente precisa ter um olhar muito atento, porque provavelmente a própria pessoa não sabe que está fazendo essa camuflagem. Isso não acontece de forma consciente ou proposital. Ela não pensa, eu vou atuar e ser uma pessoa diferente. A pessoa não percebe que está fazendo isso por alguns motivos específicos, pela dificuldade de interagir, por exemplo, e para evitar possíveis julgamentos. A gente, às vezes, tem uma dificuldade de agir de forma espontânea, que para outras pessoas é muito mais fácil, aparentemente, agir de forma natural. Então, para outras pessoas que conhecem pessoas autistas ou pessoas não autistas que também camuflam, vai ter uma percepção diferente desse indivíduo. E geralmente, pelo menos durante a infância, os pais costumam responder vários questionários a fim de buscar
características sobre a criança. E se a gente for avaliar isso em uma pessoa adulta e um pai ou uma outra pessoa for responder esse questionário de masking, esse pai provavelmente vai ter uma visão muito diferente de como essa própria pessoa se percebe. Em relação a estereotipias, por exemplo, o pai, a pessoa que está observando, pode dizer que não tem estereotipia, mas essa pessoa, ao se perceber e ter uma compreensão melhor de seus comportamentos, vai perceber que talvez ela esteja contendo fisicamente essas estereotipias para evitar ser notado. Ou essas estereotipias podem até ser tão discretas a ponto de passarem despercebidas ou de serem interpretadas diferente por outras pessoas que estão vendo. Pode ter uma chance de erro muito grande, até mesmo para a própria pessoa que ainda não identifica todos os comportamentos que são mascarados. Porque eu imagino que por muitos anos essa pessoa foi percebida por outras pessoas como diferente. Dificilmente alguém apontou, alguém deu uma orientação do que isso poderia ser e que isso poderia ter recebido uma atenção. E aí surge uma pergunta: se essa tal camuflagem traz prejuízos e não é muito boa, por que que acontece? Acontece para as pessoas serem aceitas, incluídas, evitarem bullying, tentar ter um bom desempenho no trabalho, na faculdade, na escola, tentar reduzir possíveis constrangimentos, tentar ter a maior probabilidade de pertencer a algum grupo e ser bem-sucedido em interações sociais. E além do diagnóstico tardio, pode ter muitos casos de subdiagnósticos. E não que isso esteja completamente errado, mas que nesses casos, profissionais que acompanham vão perceber características isoladas de estresse, de ansiedade e depressão e não vai ver essa pessoa por completo. Não vai ter uma compreensão do porquê que chegou a esse nível e que isso poderia ter sido evitado se tivesse visto essa pessoa por completo. E quando você pega pequenos pedaços dessas pessoas, pega parte de ansiedade, de depressão, você não tá vendo essa pessoa por completo. Você não está percebendo o que está por trás disso. Que as consequências foram estresse, dificuldade em habilidades sociais, foram sobrecarga sensorial por conta de não saber lidar com muitos estímulos e ficar irritado, estressado e não saber, e as pessoas perceberem de forma isolada. Tá estressado. Mas está estressado por quê? A pessoa não tem muitos amigos, tem um alto nível de ansiedade e de depressão. Por que que essa pessoa não tem muitos amigos? Durante muito tempo eu me procurei em livros, porque eu não conseguia entender muitas coisas sobre mim. Então eu comprei livros de linguagem corporal, sobre introversão, timidez, porque esses eram os principais rótulos que eu recebia, principalmente de timidez. E eu acabei aceitando, ficava ainda uma lacuna muito grande. E eu sem entender muitas outras coisas. E continuava procurando em livros dicas de por que eu agia de certa forma, ou dicas de como melhorar isso. E depois eu tive uma visão bem mais ampla. As coisas pararam de ser fragmentadas e essas lacunas foram se preenchendo com apenas um diagnóstico, apenas uma palavra. E todas as outras faziam sentido, mas não explicavam tudo. E hoje o autismo explica tudo e faz muito mais sentido. Eu consigo me compreender muito melhor sabendo o que eu sou. No fim das contas, ter um diagnóstico é muito importante para se compreender e para as pessoas te compreenderem também. Talvez fique mais fácil das pessoas te ajudarem. Às vezes é triste pensar que precisa chegar a esse nível de que as pessoas só vão mudar a forma que te veem e te respeitar nas suas dificuldades a partir do momento que elas veem um papel escrito um código de um diagnóstico. E agora eu acho que eu terminei. Então esse vídeo foi brevemente falando sobre o masking, a camuflagem. Eu espero que vocês tenham gostado e me sigam no Instagram e se inscrevam no canal e curtam esse vídeo. Comente o que você achou desse vídeo. Vamos conversar um pouquinho. Um beijo, tchau.